Fala galera, Trunks, Peter aqui, Bruce na área também. E hoje a gente vai ver, cara, lendas urbanas que viraram casos reais. Peraí, deixa eu só confirmar se isso mesmo. Sou eu! É isso, cara. Bruce, qual foi a lenda urbana que você já observou e que veio se tornar um caso real? Essa história é meio íntima, mas foi o Homem do Saco. Caraca, você viu o Homem do Saco, cara? Que coisa louca, hein, cara? Como é que era? O homem depois ele pôr no saco dele. Isso daí eu conto no meu OnlyFans. Ok, não quero saber não. Eu nunca liguei pra essas paradas assim, mas eu lembro que tinha uma, cara, que eu ficava nervoso quando era garoto. Aquela da loira do banheiro, lembra? Lembro. Essa é clássica. Porra, cara, mas aquilo me deixava nervoso, cara. Porra, vou botar no banheiro. Vai entrar uma loira que tinha uns algodão no nariz. Falei, porra, cara, eu não quero, cara. Você não encarava, não? Não encarava não, cara. Não dava, eu era garoto, cara. Hoje em dia a gente tá na secura, né, cara? Vai, né? Cara, mas você perguntar pro Christian. Christian, cara mole. Christian pega a menina do grito, sabe, que sai dentro da TV, é fácil. Ela nem sai. Se for o Christian, tiver o Christian assistindo TV, ela olha o Christian e volta. Não dá não. Deixa pra lá. Não dá não, cara. Vamos ver as lendas urbanas. Vocês já viram alguma lenda urbana que virou um caso real? Comentem. West Hobart, um bairro antigo situado no... Pô, eu conheço esse cara aqui, só o primeiro pause. É o cara que a gente acha que é inteligência artificial, mas ele tem essa voz mesmo, né, cara? É, muito massa a voz dele. coração de uma cidade histórica na Tasmânia, na Austrália, carrega uma atmosfera naturalmente inquietante. Ao longo dos anos, dezenas de relatos surgiram envolvendo aparições, vozes sussurradas no escuro e atividades paranormais inexplicáveis. Histórias contadas tanto por moradores quanto por turistas. Grande parte desses relatos foi desacreditada, seja por falta de provas, seja por puro sensacionalismo. Se um caso sobrenatural, como esse aqui que ele tá falando, vira um caso real, ele passa a ser sobrenatural? Porque ele passou a ser real? Não sei, né? Porque eu quero dizer o seguinte, imagina que você tem um fantasma na tua casa, sacou? E ele passa a ser teu brother. E todo mundo passa a visitar ele vai com você no supermercado. Ou seja, passa a ser sobrenatural? Não, né? Complicado isso, cara. No entanto, uma dessas histórias parece conter um fragmento perturbador de verdade. Entre o fim dos anos 80 e meados da década de 90, rumores começaram a se espalhar sobre uma casa em West Hobart, dita tão assombrada que fazia com que seus moradores enlouquecessem. A notícia provocou alvoroço. Os vizinhos se afastavam, evitavam até mesmo passar pela calçada. Você acredita em assombração? Porra, cara, com a sogra que eu tenho, cara, de noite. Essa resposta me quebrou. Quem é de Petrópolis, né, porque pô, morei um tempo aí, tem aquela casa dos 7 erros. Eu entrei naquela casa. É a casa tombada, né, porque é um patrimônio histórico e tal. E a casa, cara, é um tipo mausoléu, cara, que tu entra, parece um castelo, cara. O banheiro é fora, porque na época você não podia botar banheiro dentro de casa, que era na fronta e tal. E, cara, a casa toda de madeira. Sabe aqueles quadros que o olhinho mexe? Sabe isso? Sim, sim. Tudo bem, eu não vi o olho mexer, mas, cara, eu acho que se eu ficar ali, o olho vai mexer. Eu acho, entendeu? Eu tenho esse direito. E olha que coisa louca, né? Tipo, Peter, você acredita em fantasma? Não. Eles nunca me contaram nenhuma mentira, nada, não contaram a verdade, tudo bem. Mas eu não acredito que exista fantasma. Mesmo assim, eu tenho medo. Pô, é complicado, né, cara? Aqueles programas do Discovery Channel, cara, que aqueles casos paranormais que me deixam muito nervoso. E essa casa, quando eu entrei, cara, ela tinha umas pinturas, assim, de anjos no teto. Aí quando você sobe o último andar, tinha uma igreja dentro do último andar, com santos assim, cara. Esses santos dessas igrejas dentro de casa não são uma coisa que te passa paz. Desculpa, cara. Você pode ter religião. Não passa. Mas tu olha o santo assim, cara. É verdade. Porra, cara. Por que não faz uma pintura decente? Por que pintura de religião tem que sempre ser uma coisa assombrada? Porra, não dá, cara. Não dá. Eu não consigo, cara. Eu fico nervoso. Vamos ver. Medo era real. Então, finalmente, as autoridades se envolveram. E o que encontraram foi surpreendente. Os moradores da casa realmente apresentavam sinais de delírio, confusão mental e comportamentos irracionais. Mas não havia fantasmas ali. Pelo menos não do tipo que se esperava. O verdadeiro causador da maldição era algo mais sutil e sinistro. Peraí, o que é um fantasma que se espera? Então... Com um lençol branco? Tipo o Gasparzinho... Eu tô preocupado que ele falou que é mais sinistro do que um fantasma. Pô, eu tô preocupado. O que é mais sinistro que um fantasma, cara? Se eu sei que uma casa tem fantasma, eu já tô em outro país. Uma planta chamada datura, crescendo silenciosamente sobre a casa. Com o passar dos meses, talvez anos, as folhas dessa planta caíam... Caraca, isso parece um cordyceps, cara, de The Last of Us. Dentro da cisterna que abastecia a casa com água da chuva. Sem saber, a família estava ingerindo microdoses de uma substância altamente alucinógena todo santo dia. Olha. A datura, também conhecida como erva do diabo, trombeta de anjo ou pepino do diabo, pertence à família das... Tu já experimentou uma trompeta de anjo ou um pepino do diabo, Bruce? Parei no Homem do Saco. Você achou, Bruce? Já caiu de boca no trompeta do diabo aí, cara? Bora, cara. Tô fora, hein? Plantas noturnas. Ela é visualmente inofensiva, com flores grandes e belas. Mas por dentro, carrega um veneno psicoativo fortíssimo. Ela era usada por tribos indígenas em rituais de passagem e também por sacerdotes astecas em sacrifícios humanos. Todo respeito às tribos indígenas, de verdade. Mas aí vem minha pergunta, cara. Por que toda tribo indígena usa essas paradas pra ficar doidão? Por que não toma uma Coca-Cola?
sei lá, Peter não tem Coca-Cola intermediária. Beleza, cara, mas pô, espreme um maracujá, um abacaxi, por que tem que ser sempre chá de cogumelo? Essas paradas pros índios ficar tudo doidão. Pô, deixa os caras tomarem alguma coisa que decente, cara. Na religião voodoo do Haiti, a mesma planta compõe fórmulas que supostamente causam um estado zumbi. Em doses pequenas, a datura provoca confusão, alucinações visuais e perda de noção do tempo. Em doses maiores, pode levar a paralisia, coma e até a morte. Na casa de West Hobart, o que parecia ser um caso clássico de assombração era, na verdade, um lento envenenamento espiritual, provocado não por espíritos, mas por uma toxina invisível escorrendo pela torneira. Aí que eu penso, cara, os caras implicam com plantação de maconha, mas não implicam com isso aqui, cara. Ou seja, maconha o cara tá ficando doidão, tá tranquilaço, nós estamos do Bob Marley. Isso aqui o cara tá virando um zumbi. Eu acho que esse aqui é pior que maconha. Tem gente que talvez pagaria mais caro pra ficar nessa casa por causa dessa substância aí. Não é? O cara não precisa nem de plantação de maconha com essa aqui, cara. Só a planta crescer, um cheirinho que fica lá dentro, o maluco já fica doidão, cara. Se você voltasse no tempo para Staten Island nos anos 70, não demoraria muito para ouvir um nome sussurrado com receio entre os moradores. Cropsey. A lenda urbana dizia que Cropsey era um sequestrador de crianças. Um homem deformado com ganchos no lugar das mãos. Cara, o cara é deformado e é muito deformado. O que eu tô vendo, cara? Eu não tô vendo nada. Eu não sei o que é isso. Você tá vendo alguma coisa? Você consegue identificar alguma parte do rosto dele? Eu acho que eu tô conseguindo ver o queixo e o nariz, eu acho. Cara, esse cara conseguiu ser muito deformado. Cadê teu mouse? Mexe teu mouse aí. Eu tô vendo, cara. E antes que alguém implique com o ponteiro do meu mouse, eu tenho glaucoma. Eu realmente sou deficiente visual. Então tem que ser grande meu ponteiro. Posso fazer o quê? Meu ponteiro é grande. Você gostou? O que vocês acham? Tá bom. Tô vendo, aqui pode ser o nariz e os olhos estão aqui. A boca tá aqui. Se um cara desse vem pra sequestrar o meu filho, irmão, eu vazo. Moleque, se vira aí, cara. Eu tô fora, bro. Isso é mentira. Você não faria isso. Só se fosse o Breno. Cicatrizes profundas e queimaduras grotescas que cobriam seu rosto e corpo. Ele vagava pelas florestas da ilha, raptando crianças como uma forma doentia de lidar com a perda do próprio filho. A história parecia absurda. Pô, cara, com todo respeito aí, cara, mas pô, o filho nasceu, deve ter morrido quando viu o pai, né, cara? Aí perdeu. Um conto criado por pais preocupados para manter seus filhos longe das florestas. Mas, como tantas outras lendas, havia algo escondido por trás da fantasia. Ah, era uma fantasia. Ah, bom. Agora que é meu medo, cara, tira a fantasia pior do que isso aqui, né, cara? Terrivelmente real. Nos anos 80, crianças começaram a desaparecer de verdade em Staten Island. E o nome Cropsey deixou de ser apenas uma lenda para ganhar um rosto. André Rand. Cara, sabe o que ele tá parecendo? Ele tá parecendo... Quem que é das antigas aí? Quem que é tiozão aí? Eu tenho que me comunicar agora com a minha geração. Que lembra de um seriado que tinha Thunderbolts, eu acho, cara? Alguma coisa assim, daqueles bonecos que mexiam assim. Eu sei. Esse cara parece um boneco ventríloco, não parece? Botar a mão nas costas dele, não parece que ele vai... Não parece? Vai ficar? Parece aquele seu professor, Sócrates. Hã? Nada, foi mal. Errei. Rand nasceu em Manhattan em 1944. No final da década de 60, mudou-se para Staten Island e passou a trabalhar no temido Willowbrook, uma escola estadual conhecida por abusos e negligência contra crianças com deficiência. Em 1969, foi preso por tentar atacar uma menina de 9 anos, mas cumpriu pena e foi solto pouco mais de um ano depois. Infelizmente, a paz nunca retornou a Staten Island. Logo após sua liberação, relatos de desaparecimentos voltaram a surgir. Entre eles, o de Alice Pereira, uma garotinha de 5 anos que sumiu Um nome brasileiro, hein? Ou português. Staten Island, mora uma Alice Pereira. sem deixar vestígios. Durante os anos seguintes, outras crianças desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Rand era sempre o último a ser visto com elas, mas nunca havia provas suficientes para mantê-lo atrás das grades por muito tempo. Foi só em 1987, com o desaparecimento de Jennifer Schweiger, uma Ficou estranha essa foto, hein, cara? Não favoreceu. Não, nem um pouco. de 12 anos com síndrome de Down. Bom. A situação começou a mudar. O corpo de Jennifer foi encontrado enterrado perto de onde Rand vivia. Demônio. O cara é um demônio fazer uma coisa dessa. Pela primeira vez, havia uma conexão inegável e em 1988, André Rand foi condenado à prisão perpétua. Durante os anos seguintes, Ou seja, o cara ficou velho pra ser condenado à prisão perpétua. novas provas o ligaram a outros casos de crianças desaparecidas, e em 2004, ele foi condenado novamente pelo sequestro de Holly Ann. Isso garantiu que ele permaneceria preso ao menos até 2037, quando teria 93 anos. A lenda de Cropsey era real. Ele andava pelas ruas, mas não com ganchos ou queimaduras. Andava com o rosto comum de um predador escondido no meio de todo mundo. Tem uma similaridade com o que foi contado na lenda, né? Se você parar pra pensar, o cara deformado, ele só sequestrava criança. Esse aqui, cara, era pior que o cara deformado. Esse cara era um maníaco, um demônio. Nas margens tranquilas de North Pond, no coração do Vale de Kennebec, no estado de Maine, centenas de famílias, buscando sossego e isolamento, construíram suas cabanas em meio à natureza. Rodeada por colinas verdes, florestas densas e águas serenas, a região era descrita por muitos como o lugar mais pacífico do mundo.
Mas entre os anos 80 e o início dos anos 2000, esse paraíso escondeu um segredo inquietante. Mais de 1.000 arrombamentos foram registrados nas cabanas. Que isso? Alguém perdia tempo, alguém chegou nesse local, com várias casas, que são cabanas praticamente, para arrombar as portas, cara. Crimes sempre aconteciam quando os moradores estavam ausentes. Nada de joias, nada de dinheiro. Os ladrões levavam comida, livros, panelas, utensílios de cozinha, roupas, toalhas e até papel higiênico. Sem qualquer suspeito, a população passou a chamar o responsável de o mendigo de North Pond, uma figura que, com o passar do tempo... É o Christian! O Christian foi lá, cara. Quase um mito local. Grupos de moradores chegaram a organizar buscas pela floresta, mas nunca encontraram sequer uma pegada. Em 2002, durante uma reunião entre proprietários das cabanas, um fato chocou. Quase todos os presentes levantaram a mão ao serem perguntados se já haviam sido vítimas dos arrombamentos. O mistério só foi resolvido mais de uma década depois, em abril de 2013, quando um policial que havia dedicado anos ao caso prendeu um homem no meio da floresta. Seu nome era Christopher Thomas Knight. O Christopher havia abandonado a sociedade em 1986, aos 20 anos de idade, poucos anos após se formar no ensino médio. Sem deixar carta ou aviso, ele simplesmente desapareceu. Durante 26 anos, viveu completamente sozinho em uma barraca de nylon, sem aquecimento, sobrevivendo apenas dos itens que roubava das cabanas próximas. Tudo bem, ele roubava pra sobreviver, mas livro? O cara desistiu da civilização, vai querer livro pra quem então? Entretenimento, cara. Entretenimento aí, meu irmão, é ovelha, bro. Desculpa aí, cara. Suportou invernos com temperaturas de até menos 20 graus, sem jamais acender uma fogueira. E isso tudo para não ser descoberto. Ele caminhava apenas à noite, usava gambiarras para abafar os passos, e não teve uma única conversa com outro ser humano em quase 3 décadas, exceto por uma vez, quando murmurou um oi para um caminhante que cruzou seu caminho. Quando foi levado à delegacia, parecia não saber mais como se comunicar. Sentia vergonha. Disse que havia perdido a noção do tempo e que acreditava estar na floresta desde o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Seus únicos pertences pessoais eram os óculos, os mesmos que usava no anuário do colégio. Todo o resto, de roupa íntima ao casaco, era fruto dos arrombamentos. Em 2013, Knight foi condenado a 7 meses de prisão. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A polícia acredita que ele esteja vivendo. Ele pode estar em algum local aqui, cara. Algum local da floresta. Esse cara, depois de cumprir esses 7 meses, ele não voltaria pra civilização. Não tem como, esse cara não se adapta mais à civilização. E pra ele deve ser torturante esse momento preso, ok? Se parar pra pensar, às vezes até não. Finalmente o cara teve um pouquinho de civilização, né? Dentro da prisão. Uma reintegração. Teve uma reintegração. Só que depois ele com certeza voltou pra floresta. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui. Depois disso, simplesmente desapareceu da vista pública. A polícia acredita que ele esteja vivendo uma vida tranquila e discreta em alguma parte rural do Maine. Rural igual selvagem, tá? Rural seria ele, porra, sei lá, numa fazenda, num sítio. Mas não, pra mim ele tá no meio da floresta mesmo. Esse cara consegue ver numa floresta. E o interessante, né? Quando você vive dentro de uma floresta, realmente você é um cara livre, totalmente livre. Você não depende do governo, você não precisa pagar imposto, você provavelmente não vai ter nenhum tipo de vírus chegando em você. É aquela coisa, você quer ser livre, vai pra floresta. Esse cara, ele não conseguiu. Ele ainda dependia da civilização. Entre o final dos anos 80 e 90, moradores do noroeste da Inglaterra começaram a contar uma história cada vez mais esquisita e perturbadora. Circulavam boatos sobre um homem chamado Purple aqui, uma figura musculosa de pele escura e com um comportamento profundamente imprevisível. Segundo os relatos, ele caminhava pelas ruas de Liverpool e arredores em busca de jovens fortes, especialmente jogadores de rugby e rapazes musculosos. E então, fazia um pedido. Posso tocar seus músculos? O pedido, à primeira vista, parecia apenas estranho. Mas havia algo na forma como ele tocava, na intensidade. Que isso, cara? Porra, olha o tamanho do maluco, cara. Quer ver? Parecia apenas estranho. Mas havia algo na forma como ele tocava. Havia algo na forma que ele tocava. Cara, tô vendo ali o Larry Wills tocando o Vin Diesel. Eu Vin Diesel, exatamente. Na intensidade do toque, no tempo prolongado demais. Purple aqui não se contentava apenas em tocar. Ele apertava os músculos por longos segundos. Cara, eu ia falar, meu irmão, tô atrasado, deixa eu dar meu rolê com a minha bike aí, cara. Fazia os rapazes se abaixarem para sentir suas coxas e pedia para que posassem como fisiculturistas. Em alguns casos, até oferecia dicas de nutrição e treino. Inicialmente, muitos achavam que se tratava apenas de um personagem excêntrico, um boato espalhado por adolescentes em tom de zoação. Mas com o tempo, a figura lendária revelou-se real. Seu nome verdadeiro? Akin Whale. Cara, acho que ele tá assustado com alguma coisa aqui. Tá fazendo pose pra thumb. Foi um selfie aqui, né, cara? Ou alguém tocou em alguma parte do corpo dele que pegou ele de surpresa. Akin viajava frequentemente de trem, carregando uma sacola plástica, e abordava rapazes em várias cidades da Inglaterra com o mesmo pedido. Seu rosto apareceu diversas vezes em jornais locais. Apesar da bizarrice, durante muito tempo ele foi acusado apenas de assédio, até que algo terrível aconteceu.
Em 1986, o jovem Gary Kelly, de apenas 16 anos, voltava da escola quando foi abordado por Purple aqui. Assustado com a abordagem, o Gary fugiu. Dias depois, enquanto nadava em uma piscina pública, ele percebeu que o Aki o estava observando. Em pânico, ele correu para a estação de trem, tentando escapar pelos trilhos. Ele acabou tocando em um dos trilhos energizados e morreu eletrocutado. Purple aqui foi condenado por homicídio culposo e Cara, que desgraça isso, cara. Pô, moleque de 16 anos, cara. Porra, é um maluco desse assusta os moleques. Tava perseguindo, claramente tava perseguindo o moleque, que foi atrás do moleque nadando, cara. O moleque teve que fugir, porque 16 anos vai se assustar, pô. Olha pro cara desse aqui, cara, parece um armário. assédio a 14 meninos diferentes. Ele cumpriu 2 anos e meio de prisão, mas recorreu, alegando racismo no julgamento. E, surpreendentemente, foi absolvido por falta de provas diretas de culpa. Isso aqui foi homicídio culposo. Tem nem o que falar. Homicídio culposo foi, cara. Porra, o moleque não teria fugido se não fosse ele. Então. O padrão de comportamento continuou. Entre 1988 e 2006, ele foi preso diversas vezes por reincidir em sua obsessão. Em 2003, ele foi acusado de mais de 15 casos de assédio e intimidação de testemunhas, recebendo a pena de 6 anos de prisão. Quando solto, infringiu novamente as restrições e foi preso outras 2 vezes, em 2010 e em 2015. Eu falo, cara, tem gente que não adianta, não volta curado, né? Porque a intenção de uma pena dessa, né, uma punição, seria o cara se corrigir. Mas não corrige, cara. Tem gente que, porra, nasceu com o cérebro defeituoso. Tem gente que nasce com 6 dedos? Tem, não tem? O defeito é visível, o defeito é na mão. Tem gente que nasce, sei lá, sem mão, tem gente que nasce cego. São defeitos que acontecem. Agora, tem gente que nasce com o cérebro errado, cara. Boatos chegaram a circular de que ele teria morrido durante a pandemia, mas em 2023, vídeos começaram a surgir mostrando o Purple aqui andando pelas ruas. Não tem como esse cara se esconder. Não dá. Não dá. Não dá. Porra, boatos que ele morreu, só sair na rua, cara. O primeiro T-Rex que você vê é ele. E repetindo seu velho hábito, pedir para tocar nos músculos de estranhos. Hoje, Purple aqui ainda está vivo, e tudo indica que continuará com seus comportamentos peculiares, com ou sem consentimento, por muitos anos ainda. Mas, cara, o que o cara faz é completamente sem noção, na minha visão, sem noção. Ele realmente invade o espaço das pessoas. Pra muitos aqui que estão me assistindo, qual o problema, Pedro? Pô, o cara, deixa o cara tocar no músculo, tá? Depois você vaza, tal. Então, pra muitos de vocês, eu acho que não tem problema. Mas isso é cultural, né? O brasileiro, ele é muito de toque. O brasileiro não liga pra aperto de mão, pra abraço. O brasileiro tem isso, mas isso é muito diferente em outros países, cara. Por exemplo, quando minha prima, por exemplo, da Suíça, vem pra cá, ela foi, por exemplo, numa boate, ela saiu na boate andando, cara, os caras começaram, ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu andei na boate, ela não fala português, né? Os homens estavam mexendo no meu cabelo. E o homem faz isso, no Brasil faz, né? Pô, vem cá, quero ficar contigo e tal. O homem faz isso, é evasivo, né? Invadiu muito a privacidade da pessoa. Isso pode dizer o mínimo, né? Porque as pessoas fazem muito mais. Troca, beija, abraça. Cara, eu tava uma vez em San Diego, eu tinha ido no IRS, não sei se já contei essa história, só pra você ver como é a diferença de cultura, né? Aí tava em San Diego lá, aí sentei no meio fio ali, né? Não me lembro por que eu sentei, não sei se eu tava esperando a Andresa ou tava esperando o carro chegar, enfim. Passou uma senhora, era uma mendiga, né? Com um carrinho de compras, com 2 ou 3 cachorros atrás. Aí ela parou, fez alguma pergunta pra mim, eu falei, não sei. Aí ela continuou e eu fiz assim pros cachorrinhos dela. Ela virou e fez assim, ó, don't whistle to my dogs. Caraca! Não assobie pros meus cachorros. Você consegue imaginar, tipo, você assobiar pra alguém, pros cachorros, pro cachorro, né? Você consegue imaginar você assobiando pros cachorros e a pessoa ficar com raiva que você assobia pro cachorro? Mas tem isso. O americano ele não gosta que você mexa com cachorro, desde os pets dele, nem com criança, entende? Porque é normal, você olha, no Brasil você tá andando lá, você toca no cachorro, faz carinho. Nos Estados Unidos não pode não, cara. Não pode. Então, primeira coisa, cara, americano não gosta realmente de toque. Eles don't touch me. É sempre assim, cara. Nas profundezas da floresta de Fribourg, no oeste da Suíça, próximo à pequena cidade de Moure, uma figura começou a assombrar o imaginário popular no início dos anos 2000. Sempre solitário, sempre calado, Le Loyon era descrito como uma entidade humana, ou quase isso. Segundo dezenas de relatos colhidos ao longo dos anos, Le Loyon era alto, com cerca de 1,80 m, e vestia um macacão militar. É minha altura, eu não me acho alto. Antigo, um longo manto escuro, e o mais perturbador, uma máscara de gás vintage que cobria completamente seu rosto. Agora já ficou creepy. Meio bizarro. A maioria das testemunhas dizia que ele não era agressivo, nem tentava se aproximar. Apenas caminhava. Eu quero saber. O cara que anda com uma máscara dessa, pra mim, já é agressivo, não precisa me tocar. Lógico, cara. Porra, é igual o cara andar na rua com aquela máscara de palhaço assassino. Eu não quero, cara. Isso pra mim já é agressivo visualmente, cara. Fica longe, vai de reto, Satanás, porra. Curiosamente, por trilhas isoladas da floresta. Mas sua... Já pensou? Olha pra isso, ó. Apenas caminhava vagarosamente. Aí tu tá caminhando e encontra um maluco desse, parado, te olhando com a máscara daquela lá. E para te olhando assim.
Como isso não é agressivo? É igual aquelas pegadinhas de palhaço assassino, viu? Que o cara sai com a serra elétrica. Sai fora. Porque é aquela velha história, né? Você pode falar assim, não, porque aqueles ANCAPs, eles falam isso, né? Me diz tudo errado, a galera que é anarco. Tipo, não, o problema é só não danificar a propriedade, então não pode ser agressivo. Falar, ele pode falar qualquer coisa. Mas tudo bem. Só o cara tá na tua frente, vestido de palhaço assassino, com a serra elétrica, não tá te tocando, mas tá indo na sua direção. Você que é anarco, vai falar assim, eu vou ficar quieto, eu não vou me mexer, ele não pode danificar a propriedade, né? A propriedade não pode. Sério, cara, que tu vai ter essa mentalidade, tu vai vazar. O cara com a serra elétrica indo na tua direção. Não, isso não cola comigo não, cara. Não existe. Ilhas isoladas da floresta. Mas sua simples presença provocava pânico, especialmente entre as crianças, que choravam ao vê-lo. Vez ou outra, pais assustados chamavam a polícia, mas Le Loyon nunca era encontrado. Como Tá vendo? Isso aqui já, pra mim, é causador de caos. toda figura misteriosa, logo surgiram interpretações. Uns diziam que se tratava do fantasma de um soldado perturbado. Outros juravam que era um alienígena tentando se esconder. Isso é a galera do 13 Atlas, devia estar lá vendo eles, cara. Le Loyon passou a ser chamado de o Estranho de Mule, uma espécie de lenda viva, ou talvez morta. Durante muito tempo, ele era apenas um nome sussurrado em fogueiras, uma história contada entre moradores. Até que em 2013, tudo mudou. Um homem conseguiu tirar uma foto de Le Loyon, que foi publicada pelo jornal suíço Le Matin. A imagem se espalhou como fogo. Curiosos de todo o país começaram a visitar a floresta na esperança de encontrá-lo. O último avistamento confirmado aconteceu em junho de 2013, quando uma moradora local, Marianne, viu a figura caminhando lentamente com um buquê de flores nas mãos. Dias depois, algo ainda mais perturbador foi encontrado. As roupas de Le Loyon dobradas cuidadosamente no meio da mata, ao lado de uma tábua de madeira com uma carta colada. O título: Certidão de óbito e testamento do fantasma de Mule. Embora pareça uma carta de despedida suicida, provavelmente se tratava simplesmente de uma despedida de identidade de Le Loyon, para que pudesse desaparecer novamente no anonimato. Até hoje, ninguém sabe quem era ou é Le Loyon. O cara usava uma fantasia. Tinha que ter lei do registro lá pra esses caras também. Normal não é, né? No início dos anos 70, uma figura começou a assombrar os subúrbios entre Washington DC, Maryland e o norte da Virgínia. Mas não era um fantasma, tampouco um monstro. Era algo ainda mais surreal. Um homem vestido de coelho. À primeira vista, a ideia parecia absurda, mas os relatos começaram a se acumular. Um homem usando uma roupa branca, parecida com uma fantasia de coelho, surgia do nada em ruas desertas, bosques e trilhas. O cara não tem o que fazer. Só que o cara tá falando isso, um cara surgia com roupa de coelho, né? Que é, velhinho? Só que hoje em dia isso seria completamente normal. Quer dizer que daqui a 50 anos vão contar a história dos caras da carreta furacão? Tinha um fofão dançando, né? Tinha um Deadpool dançando. Porra. Só que esse coelho não trazia ovos, e sim um machado. Testemunhas relatavam encontros em que o homem ameaçava crianças e adultos, destruía propriedades com o machado e desaparecia antes que alguém conseguisse identificá-lo. Os avistamentos eram sempre em lugares afastados, com poucas testemunhas. Alguém tem dúvida que um maluco desse é maluco? É completamente piruta da cabeça? Não tem o que falar. Esse cara não é que ele seja bandido, ele é louco. O cara é louco. O cara, ele tava ameaçando, não fazia nada, saia correndo com roupa de coelho. Porra, e se bobear, ele devia correr atrás de uma cenoura. Porque é louco, cara. Com o tempo, a história virou uma lenda. E como toda lenda urbana, ganhou elementos sobrenaturais. As pessoas diziam que o tal coelho assassino morava sob uma ponte em Colchester Road, no condado de Fairfax. E porra, ele tinha que morar num buraco na terra. Esse é perfeito, né, cara? que ali cometia rituais macabros. A origem da lenda, no entanto, tem um ponto de partida real. Em 1970, um casal estacionado perto da ponte relatou ter sido atacado por um homem desconhecido que lançou um machado contra o carro. Aos gritos, alegava que eles estavam invadindo a sua propriedade. O homem vestia roupas claras, possivelmente brancas. Mas nenhuma menção direta à fantasia de coelho foi feita no boletim de ocorrência da época. Mas quando a história chegou aos jornais, a figura do homem de branco se transformou em algo mais bizarro. A man wearing furry habit suit with too long apareceu de novo na Estrada Guiné, em Fairfax. O Bunnyman. Rapidamente, rumores se espalharam. Um maníaco vestido de coelho assombrava a floresta, armado com um machado e um ódio inexplicável por invasores. Com o passar dos anos, a lenda... Olha isso, cara. Olha isso, cara. Cara, eu vou assumir. A fantasia é muito creepy, cara. Eu fujo desse coelho tranquilo. Cara, o cara com machado. Olha, cara. Tranquilo, cara, onde que esse coelhinho é amigável? Não tem verdade, verdade. Pra mim, ele tá nível Sonic e nível Carreta Furacão. Bota ele junto com a Carreta Furacão, bota ele na... Meu irmão, se bota a Carreta Furacão na floresta, com a floresta de vazia. Não fica nem os animais.
Com aquele fofão? Porra, cara, não dá. Ficou cada vez mais elaborado. Uma versão popular conta que em 1904, um asilo para doentes mentais havia sido construído perto da ponte. Quando os moradores da cidade se revoltaram com a sua localização, os pacientes foram realocados. Mas durante o transporte, o ônibus teria sofrido um acidente. Todos os pacientes foram recapturados, exceto um, Douglas Griffin. A história segue dizendo que Griffin se escondeu na mata, sobrevivendo se alimentando de coelhos, cujos corpos começaram a aparecer mutilados na floresta. Ele se alimentava de coelhos? Esse cara é piroca. Não, então é isso, cara. É tipo uma origem de super-herói. Ele comeu tanto coelho que virou o Homem-Coelho. Tá. Até que em um certo Halloween, um grupo de adolescentes desapareceu ao visitar a ponte à meia-noite. Eles foram encontrados horas depois, pendurados como coelhos, sobre o vão da estrutura da ponte. Desde então, dizem que quem visitar a Bunnyman Bridge exatamente à meia-noite, na noite de Halloween, encontrará o mesmo destino. É claro que essa parte da história é completamente fictícia. Não há registros do asilo, do acidente ou dos assassinatos. Mas o impacto da lenda é real. A ponte de Colchester Road foi rebatizada informalmente de Bunnyman Bridge e tornou-se um ponto turístico. Há camisetas, cervejas artesanais, filmes de terror e até uma franquia inspirada na figura do coelho assassino. No fim, o que começou como um incidente bizarro virou uma parte do folclore moderno da Virgínia, alimentando o medo e a curiosidade de quem passa pela ponte até os dias de hoje. E para muitos, não importa se é real ou não, desde que ninguém esteja ali à meia-noite. É verdade, cara. Eu não passo. Eu não quero saber se a lenda é real, não. Eu não passo ali meia-noite. Aliás, meia-noite eu tô em casa vendo alguma série, vendo One Punch Man, qualquer coisa. Mas pra que eu vou estar numa ponte ali? Ainda mais uma ponte dessa. Bruce, temos perguntas de membros? Tem uma pergunta aqui que é diferente, né? Mas é dos membros, a gente tem que ir lá lendo aqui. O TRCS Project mandou aqui. Peter, diz aí, chegou a convidar o Igor do Flow pra sua casa nos Estados Unidos? Hahaha. E é essa a pergunta. Provavelmente sim. O Igor já foi na minha casa no Brasil, né? Algumas vezes lá, a gente fez churrasco. Mas aqui, cara, não me lembro se eu cheguei a convidar ele. Provavelmente sim. É que, pô, já convidei tanta gente, cara. Aqui já veio tanta gente também. Mas, Igor, você tá convidado pra minha casa, aqui onde eu tô. Eu acho que foi o Igor 3K que virou membro pra mandar essa pergunta, cara. É mesmo, cara. Se for Igor, não, tu não tá convidado não, cara. Achei muito abuso você fazer essa pergunta. Muito estranho isso, hein? Mas tá de boa, tá de boa. A galera tá convidada. Bom, membros, entre... Não. Ih, cara. Clube de membros. Aliás, quem quer virar membro, pô, entra aí pro clube de membros, cara. Ficou estranho o que eu falei. E aí a gente vai responder vocês. Em breve eu quero fazer live. De repente até sortear um de vocês pra fazer live com a gente, gravar com a gente. Bruce, vou ficando por aqui. Vou ter que gravar agora o vídeo pro Inert. Vou correr lá pra gravar um vídeo pro Inert. Valeu, galera. Fui! Valeu!